Olá, galerinha do nono ano! E aí, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, acompanhando todas as aulas de geografia. Quero mandar um abraço para vocês do Jaime, do Osés, da Escola José Pablo, do Francisco Moreira e de diversas escolas do município de Itabaianinha. Vamos lá, galerinha do Estudo em Casa Itabaianinha, vamos para mais uma aula de geografia e hoje vamos com um assunto novo. Deixa eu colocar aqui meu slide rapidão. Calma aí, calma. Rapidinho, viu? Você tá colocando. Pronto. Nosso assunto novo, leste europeu, SEI, certo? Comunidade dos Estados Independentes. Então, página 118. Vamos lá para mais uma aula de geografia. Para quem está chegando aí agora, meu nome é professora Isana Mendes, professora de geografia. Vamos lá, vamos com tudo. Então, nós temos aqui uma imagem, né, da Ponte Velha. É um ponte localizado na cidade de Mostar, na Bósnia-Herzegovina. Então, essa ponte é símbolo de reconciliação, né, da cooperação internacional e da diversidade étnica, cultural e religiosa. Essa é uma fotografia de 2015. Vocês vão, né, abrindo aí o livro de vocês na página 118. Vamos lá. Então, a divisão da Europa em dois blocos, né? É o bloco ocidental e o bloco oriental, que ocorreu após a Segunda Guerra Mundial, que o mundo ficou dividido em dois, sofrendo influências de quem? Estados Unidos e União Soviética. Então, o bloco soviético acabou em 1991, mas ainda hoje existe a divisão Europa Ocidental e Europa Ocidental, né? Oriental e Ocidental. Ainda é utilizada por muitos e muitos estudiosos. Europa Ocidental e Europa Oriental. E aí tinha toda aquela divisão, né, do leste europeu, né, socialista, capitalista, então tinha a divisão Europa Ocidental e Europa Oriental. E aí um lado era capitalista, o outro era socialista. E nós vamos ver tudo isso a partir de agora. Vamos lá, vamos com tudo. Então, coloque aí no livro de vocês, né, o leste europeu e a organização da SEI, capítulo 8. Ali era só uma introdução, né, o que seria trabalhado neste capítulo. Então, a classificação do continente europeu, Europa Ocidental e Oriental, que foi após a Segunda Guerra Mundial, como vocês já sabem, que era a bipolarização do mundo, que colocava o mundo em capitalista e socialista, certo? Vocês já estudaram isso. Então, quando esse conflito acabou, o continente europeu estava dividido pelo que se passou a chamar Cortina de Ferro. Cortina de Ferro foi uma denominação simbólica, certo? Era como se fosse uma linha imaginária que dividia, né? E aí, a Europa Oriental ou leste europeu eram formados por países socialistas, soviéticos, incluindo a Alemanha Oriental. Vocês vão ver a partir de agora no mapa. Vejam só, aí no mapa, o leste europeu e o SEI. Então, observem aí, essa parte laranja era do leste europeu. Essa parte amarelinha, que tem aí bem grande, a Rússia, eram os países da SEI, das comunidades dos Estados Independentes. E o leste europeu havia sido objeto de disputa pelas três principais potências que dominaram a região em 1918. O Império Austríaco, o Império Turco-Otomano e o Império Russo. Após a Segunda Guerra Mundial, esses países passaram a fazer parte do bloco soviético. Então, mesmo com o fim dessa União Soviética, a Rússia continua influenciando fortemente a região, sobretudo por aspecto principalmente político, econômico e militar. Ainda hoje também são evidentes as influências germânicas, muçulmanas e eslavas por toda essa parte do continente. Então, dominação russa e soviética. Então, a dominação russa se deu em várias etapas deste século XVIII. Isso influencia ainda uma realidade na região. Durante a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética alargou suas fronteiras mediante a ocupação militar das repúblicas bálticas, Estônia, Lituânia e Letônia. A partir de 1944,
À medida que o exército soviético derrotava as forças alemãs na guerra, os diversos países do leste europeu eram liberados pela União Soviética, que aos poucos impôs a eles regimes socialistas e governos satélites, ou seja, submissos ao controle central. Então, como vocês sabem, né, o socialismo, um sistema econômico, né, que visa o quê? Que todo mundo tem acesso, né, igualdade. A relação e os levantes populares. Então, a Europa Oriental foram ingressados no bloco soviético em diversos casos, contra a vontade, né, da maioria dos povos do centro europeu. Em relação à dominação soviética, ocorreram levantes populares, com a Hungria, Tchecoslováquia. Então, com a Tchecoslováquia foi aquele episódio que vocês estudam em história que foi conhecida como Primavera de Pragas, ambos sufocados pelas tropas militares do Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia foi o quê? Foi um acordo militar, né, que foi firmado em 1955 entre os países socialistas do leste europeu e a União Soviética, com o objetivo de estabelecer um compromisso de ajuda mútua em casos de possíveis agressões militares resultantes da Guerra Fria. Então, o Pacto de Varsóvia, né, o intuito era muito bom, que era tentar, né, ajudar, né, todas essas possíveis agressões. Então, no final da década de 70, o descontentamento com as políticas soviéticas tomou conta da Polônia, apoiada pela Santa Sé. Papa era polonês, Karol Wojtyła, que adotou o nome de João Paulo II. Formou-se o Sindicato Solidariedade, cujo líder principal, Lech Wałęsa, desafiou o governo comunista. Então, nós temos aqui a imagem que é a população, certo, protestando contra o comunismo e o domínio soviético em Budapeste, na Hungria, em 1956. Olha a imagem, né, uma imagem de que é uma imagem um pouco assustadora, né, mas que era necessária naquele período. A era Gorbachev e o fim da União Soviética. Em 1985, Mikhail Gorbachev chegou ao poder na União Soviética, dando início a uma série de reformas estruturais. Com elas, as relações dos soviéticos com os países ocidentais sofreram grandes mudanças. Foram assinados acordos para redução de armamentos e eliminaram-se algumas entraves à liberdade de expressão e informação. Perestroika, né? Aí nós temos a perestroika e a glasnost. A perestroika, o objetivo era reestruturar a economia, e a glasnost era a transparência e abertura do sistema político. Então, perestroika, reestruturação econômica, e glasnost, transparência e abertura do sistema político. Então, foram políticas que trouxeram perspectiva de liberdade para muitos países do bloco socialista europeu. Então, a partir desse momento, né, que eles começaram a visualizar, né, começaram a ver essas mudanças, acabaram eles tendo uma perspectiva melhor, né, de avanço, de liberdade para os blocos socialistas europeus. Então, o governo da Hungria e da Tchecoslováquia abriram suas fronteiras com a Europa Ocidental. E assim teve início uma migração em massa de cidadãos da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental. A tensão política e social do lado oriental chegou a tal ponto que o governo comunista decidiu abrir suas fronteiras com o lado ocidental. Em poucas semanas, em 1989, o Muro de Berlim foi derrubado. E um ano mais tarde, das duas Alemanhas se reunificarem com a queda do muro, a União Soviética enfraqueceu-se do ponto de vista geopolítico, deixando de ser uma potência. Então, o Muro de Berlim, né, foi derrubado em 1989. A queda do Muro de Berlim simbolizou a queda do socialismo e o fim de uma era, pois possibilitou a reunificação da Alemanha. Então, vejam só. Então, a Alemanha, né, tinha a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. E no meio, né, de toda essa questão tinha o quê? O Muro de Berlim. Certo? Então, o Muro de Berlim, então, era de um lado capitalista,
do outro lado socialista. Então, aquelas famílias que moravam do lado capitalista ou do lado socialista não podiam visitar sua outra família que morava do outro lado, porque tinha um muro que acabava dificultando todas essas questões. E se alguém, né, o muro era todo fiscalizado, toda uma questão de fiscalização. E se alguém quisesse burlar a fiscalização e pular o muro, alguma coisa desse tipo, né? Porque o ser humano é cheio de arte, né? E aí, se quisesse fazer alguma coisa, Jesus, ou ele podia morrer, né? Se pular, se chegasse ao outro lado, acabava podendo ter vários e vários prejuízos, né, para a saúde. Então, em 1991, a Guerra Fria chegou definitivamente ao fim. Com o desmantelamento da União Soviética, socialista soviética, seria o fim, portanto, da divisão da Europa entre bloco capitalista e socialista. Então, como eu falei para vocês, o muro dividia. Então, com a queda do Muro de Berlim, né, acabou, né, com essa Guerra Fria, com todos esses problemas existentes de sistemas econômicos, de um não aceitar a opinião do outro, um não aceitar as ideologias, né, os segmentos do bloco capitalista ou os segmentos do bloco socialista, né, que são... O capitalismo visa o quê? O lucro. O socialismo visa igualdade, né? A acessibilidade para todos, o acesso. Você ter um emprego, você ter uma casa, e igualdade. Né? As repúblicas socialistas do leste europeu e da União Soviética passaram por mudanças políticas e economias para efetivar sua inserção, a modernização das ex-repúblicas soviéticas. Então, os países da extinta União Soviética não estavam preparados para o cenário econômico e tecnológico mundial do século XX, principalmente no que se refere à tecnologia da informação. Então, no final da década de 80, a economia planificada já mostrava indício de sua falência. Então, durante a Guerra Fria, a então União Soviética realizou investimentos pesados nas indústrias de bens de produção e na indústria bélica, porém não investiu na indústria de base nem na indústria de consumo. Essa situação gerou carência de produtos básicos, como alimentício e de higiene. Então, eles investiram bastante na produção de bens, né, a produção da indústria bélica, e aí eles começaram a ter necessidade dos produtos básicos, que não eram produzidos, né, dentro dos seus países. Quais são os exemplos desses produtos básicos? Os alimentícios e os produtos de higiene. Então, eles sofreram bastante. No comércio, eram longas filas para adquirir, né, esses produtos de primeira necessidade. E aí ficou, né, restrito aí para a elite dominante de todo esse mercado, né? E aí as pessoas sofreram muitas consequências, os cidadãos não conseguiam satisfazer suas necessidades porque o produto faltava. E aí, né, com toda essa... O Estado tinha que garantir o mínimo vital para o cidadão, muitos se sentiram insatisfeitos com o modelo econômico. Além disso, a economia planificada fracassou devido à falta de investimentos governamentais que estimulassem a produção e a inovação. Atualmente, investimentos nos setores de bens de consumo das antigas repúblicas soviéticas possibilitaram a adoção de tecnologias modernas e o aumento significativo da competitividade de seus produtos no comércio internacional, incorporando-lhes maior valor agregado. Aqui, né, vocês observam a linha de produção de automóveis em fábricas modernizadas na Rússia. Então, como vocês viram, eles investiram bastante nas indústrias automobilísticas, indústria com concentração de alto nível de tecnologia. Então, eles privatizaram algumas empresas, né, na década de 90, como forma de inserir no mercado mundial. E essa inserção teve como consequência a formação de camadas de novos ricos, pessoas que se aproveitaram de seus contatos políticos no regime anterior para enriquecer. Então, aí vocês observam, né, a corrupção já muito presente na época soviética. Continuou a ser praticada nos regimes democráticos. Surgiram ainda grupos mafiosos que passaram a interferir no funcionamento
na economia de mercado e na democracia representativa. Então, pessoal, nossa aula vai ficando por aqui, né? Fique em casa, estudem direitinho, acompanhe todas as aulas de geografia, coloque o seu nome, o nome da sua escola na descrição do vídeo e respondam todas as atividades. Estou de olho e os seus professores também estão de olho, né, nas respostas, nas atividades, que todas as respostas, todas as planilhas eu passo para os seus professores. Um forte abraço, fiquem em casa, fiquem com Deus e estudem.